Quando eu fui para a segunda vez, Segundo ano, né? Poder participar do projeto, aí veio a notícia, né? Isso, a notícia que hoje eu penso que é a notícia que salvou a minha vida. Mas eu avalio que o Cicobi vai além. A gente dá um passo a mais. A gente, de fato, coloca em prática o que tem que ser feito. Nós obrigada por ter vindo aqui falar para tantas outras mulheres, porque isso também ajuda. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Videocast da comunidade Cicobi está no ar, pode entrar. E hoje vamos falar de um assunto super importante, o Prevenir, um projeto social do Cicobi Espírito Santo que instrui, previne e detecta câncer de mama, pele e próstata. E quem hoje está com a gente, convidadas especiais para falar sobre esse assunto, é a Josilene Ângela, beneficiada do projeto, e Sandra Martins, supervisora de responsabilidade social. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Que bom ter vocês aqui para falar de um tema que é tão importante, né? Sandra, eu queria trazer uma primeira interação com você, que é o seguinte: a gente tem aí um histórico, né, de 64 mil exames, né, nesses anos aí do Prevenir. Cicobi é uma instituição financeira. Por que a saúde preventiva se tornou um eixo de atuação da cooperativa? Boa pergunta, né? Quem vai nos ouvir agora entender um pouco essa história. Então, a gente trabalha com eixos de atuação, né? E se a gente parar para pensar no Cicobi, quem que a gente vai... nós vamos pensar em educação financeira, nós vamos pensar em cooperativismo e empreendedorismo. Isso está no nosso DNA. Mas estamos presentes em praticamente todos os estados do Espírito Santo, né? Hoje, todas as cidades, né? Os municípios. Todas as cidades, e mais Rio de Janeiro, Bahia. E quando a gente olha para essa comunidade, a gente tem uma atuação muito presente. Então, o Cicobi se torna uma referência naquele local. E por conhecer a comunidade, a gente acaba identificando algumas situações que são necessárias. E atuar na saúde, conhecendo os nossos associados, sempre fez muita diferença para o Cicobi. E nos aproximamos de algumas instituições, como o SEC, né, já em 2017, que nos trouxe aí um conhecimento de como a gente poderia ajudar. E os exames de mamografia eram uma demanda, continuam sendo uma demanda. E surgiu o projeto Prevenir, que realmente tem esse objetivo de levar saúde, mas com certeza prevenção para a comunidade, porque é isso que o nosso exame, né? Porque é isso que o nosso projeto trata. Alertar a população sobre a necessidade de prevenção. E a gente, coincidentemente, a gente tem aqui Sandra de rosa, simbolizando o Outubro Rosa, a Josilene de azul, simbolizando aqui o Novembro Azul. O Prevenir, ele trata câncer de pele, câncer de próstata e câncer de mama, não é isso? É isso. Eu falei um pouquinho do câncer de mama, que foi o primeiro, né? Foi onde a gente começou. E aí, o que começou a acontecer? A gente começou a ver que, porque a gente não faz só os exames, a gente faz palestras, a gente faz mutirão de conscientização nos municípios. E nesses mutirões, os homens começaram a vir, as mulheres acompanhando, né, ali no mutirão. E a gente pensou que também poderia ser um apoio, né, uma necessidade de apoiar esses homens. Eles ficavam um pouco tímidos no início, não queriam participar muito, mas foi crescendo, né? No último ano a gente possibilitou quase 8 mil exames de PSA. E essa prevenção também é muito necessária. O câncer de pele é uma parceria do Cicobi com a UFES, né? A gente apoia o projeto chamado PAD, né? Prevenção de atendimento dermatológico, e ele acontece no formato de mutirões em municípios. Então, desde março ali, o programa ele vai para algumas cidades que têm essa especificidade de ter, por exemplo, comunidade mais pomerana, comunidade rural, né? Que tem essa característica de lesões, manchas na pele. Então, eles fazem um mutirão com os estudantes no final de semana e vão ali fazer até cirurgias, né? Então, a gente consolidou um pouco essa atuação do Prevenir, atuando no câncer de mama, de próstata e de pele. E, assim, é um projeto que é frequente e todas as nossas cooperativas têm atuação para realizar. Muito bom. E a gente está aqui início de novembro, né? Então, eu queria que você falasse para mim, assim, qual foi o volume de mamografias de 2025 e em que estágio que a gente está do Prevenir câncer de mama, e agora estamos começando aí a falar de prevenir câncer de próstata, né? É isso mesmo. Como são muitas, né? A expectativa esse ano são mais de 14 mil mamografias.
A gente não consegue fazer tudo isso no mês de outubro, porque é o mês mais procurado, inclusive pela sociedade, pelas campanhas de prevenção. Então, a gente combina com os nossos parceiros, que são hospitais, clínicas, esse atendimento ainda neste ano de 2025. Mas os exames começam em outubro e vão até dezembro pelo agendamento. Então, a gente está nessa fase agora de realização dos exames. Isso mesmo. E esse agendamento, ele pode variar um pouquinho de cidade, né? Em algumas cidades, a gente trabalha com a equipe da saúde da família, que identifica os casos que já estão lá na fila de espera, passam para o Sicob, o Sicob passa para o parceiro que vai executar, vai entrar em contato, vai ligar, vai agendar. Em algumas cidades, a gente faz processo de inscrição por não ter fila de inscrição, né? Tem algumas cidades que já conseguiram zerar, mas tem a demanda, né? Porque o que é muito importante? A paciente, né, a pessoa, ela precisa estar ali no atendimento da regulação. Então, o primeiro passo para ser beneficiado pelo exame é a pessoa estar frequente, participar, fazer o seu exame, né? Acompanhar a sua saúde ali na unidade de saúde, né? No processo, porque é através ali da solicitação do médico que a gente vai conseguir saber quem é a mulher que está necessitando de fazer o exame. Ou por uma necessidade da idade, que já chegou no momento e nunca fez, ou porque ela tem algum histórico, ou está passando por alguma situação que requer atenção. Então, isso é importante, né? A gente primeiro passa a ir até os municípios, identificar a mulher que vai fazer, porque o Sicob não faz isso sozinho, né? A gente precisa de parceria, porque o município precisa nos ajudar a identificar quem são essas mulheres prioritárias. Então, a gente vai até a Secretaria de Saúde e essa necessidade é apontada e a gente passa para o nosso parceiro que vai fazer esse contato aí de ligar e fazer esse atendimento até dezembro, porque a gente não consegue fazer tudo em outubro. Muito exame. Faz 14 mil exames. Temos aqui a representante de um desses 14 mil exames, né, Josilene? Sim, eu ia falar isso, que ouvindo você falar, Sandra, Marina, o Prevenir, ele tem sido uma grande oportunidade para muitas famílias, né? E a prevenção, ela tem sido o maior aliado de salvar vidas no mundo. Isso é muito importante. E por isso a gente conta aqui, como a Marina falou, com a presença da Josilene, para nos contar qual a sua história com o Sicob e com o projeto, né, Prevenir. Sim, eu fui beneficiada, né, de participar do projeto e fiz a minha mamografia no Damasco. Uma tarde bonita, né, estava eu lá fazendo minha mamografia. A pessoa que fez logo, ela ficou um pouco agitada. Ela já percebeu alguma coisa, né? Fez o meu exame e falou, em 24 horas você vai apanhar o resultado. Mas eu saí dali muito tranquila, não tem histórico. Eu, como diz meu esposo, eu tinha saúde para dar e vender, uma saúde não tinha nada. Nada que poderia dizer, tudo, meus exames em dia. E quando chegou 2 dias depois, né? 24 horas depois, eu fui buscar o meu exame. E lá ela já falava, e foi o que a Sandra falou, né? Você tem que ir no seu apoio. Volta para o posto de saúde, vai rápido, o posto de saúde é amanhã, e de lá você já vai ser encaminhado para o Santa Rita. Quando ela falou isso, o exame não estava fechado, estava aberto, estava escrito um carcinoma invasivo, grau 3. Aí eu não sabia o que era carcinoma, para ser sincera. Fui buscar, né, ali, quando cheguei em casa, aí eu gritei. Estava eu e meu esposo. Ali meu mundo parou. Ali eu fui mesmo assim no fundo do poço. Pensei, meu Deus, mas eu tô com câncer. Mas eu tô com câncer, eu me cuidei tanto. E ali foi o tempo, né, de começar o tratamento. Aí a gente faz dentro de casa, né? Os filhos voltaram para casa, cada um tomou uma posição de ajuda. E eu, né, passei pelo tratamento. Venceu. Um tratamento pesado, mas eu sabia que eu tinha que produzir alguma coisa dentro de mim. Então eu tinha que produzir a minha fé, toda aquela saúde que eu tinha, que eu ia dar conta, e um olhar atento que eu preciso vencer pelos meus. Eu preciso vencer pela minha família. Eu não queria entrar na estatística, Sandra, da mortalidade, mas eu precisava aproveitar essa chance do projeto Prevenir e entrar na estatística da cura, porque é isso que faz parte, esse é o olhar atento do projeto Prevenir. É você, né, é você ser curado. Independente se você teve um câncer, né, como no meu caso, mas eu estou na estatística do projeto
daquelas que foram curadas. Atendidas, identificou, né, de forma precoce, e aí teve a oportunidade de fazer esse tratamento. Tá vendo a diferença Por isso que a gente fala, assim, pelo projeto comum, a gente fala 14 mil exames de mamografia serão ofertados. Mas se a gente pegar ali as palestras, né, a gente tem em algumas cidades médicos, né, oncologistas que vão explicar um pouco, tem médicos especializados ali em orientar, e são muito mais que 14 mil pessoas que passam pela conscientização. Então, é isso que a gente fala. O exame, ele é necessário nesse processo. Mas se as pessoas que não fizerem o exame ficarem atentas, né, receberem as orientações, receberem como fazer, por exemplo, no caso do exame de mama, o toque, né, porque se ela identifica alguma coisa, ela vai até a unidade de saúde. E aí, é isso. A prevenção é tudo. Para quem está assistindo a gente, é muito importante frisar esse acompanhamento, né? Ela comparecer ao posto de saúde, ter seu cadastro atualizado, né? Fazer seus exames periódicos, que aí o Cicobi, como projeto Prevenir, está aliado, né? É isso. Lado a lado com os projetos, com as ações nos municípios. Isso. Ajudar nesse sentido, não só realizando os exames, mas também com palestras de educação, né? De conscientização e prevenção, e os colaboradores também atuando junto. Né? É isso. A parceria, e já tem municípios assim que a gente já ajudou a zerar a fila de espera, né? Porque essa é a ideia, né? É ver quem está precisando ali, porque o Sistema Único de Saúde também tem as suas limitações, né? O volume para atender todas as pessoas, ele é grande, né? E a gente, logo após a pandemia, por exemplo, foi o momento que a gente foi mais procurado. Porque muitas pessoas ficaram sem fazer essa prevenção durante a pandemia, né? Não só essa, vários outros exames deixaram de ser feitos. E aí, a gente começou a receber um alerta muito grande de pessoas que não ficaram muito tempo sem fazer. E, infelizmente, o INCA, né, Instituto Nacional do Câncer, está trazendo uma informação muito... que a gente tem que ficar atento. Que cada vez mais mulheres mais novas estão identificando o câncer de mama, né? Então, assim, essa é uma necessidade da prevenção, porque a gente consegue a cura, né? Mas se não for detectado com antecedência, quando for, aí pode ser mais difícil. Os índices vão, né, ficando mais complicados. Você tinha falado que... Você tinha falado não. Como que você conheceu o Prevenir? Foi numa ação dessa do bairro? Isso. A primeira foi uma ação do bairro, né? Ligado ao posto de saúde, né? Isso. E eu fui lá e fiz minha mamografia tranquilamente, deu tudo certo. Aí você comemora, né? Porque se é uma casa que as pessoas comemoram, nossa, fiz minha mamografia, tá tudo certo. Eu tenho várias irmãs. É uma comemoração, né? Como delas, né? Tá tudo certo, uma comemoração. Você não tem nada. Aí agora, quando eu fui para a segunda vez, segundo ano, né? Poder participar do projeto, aí veio a notícia. Não é isso? A notícia que... Hoje eu penso que é a notícia que salvou a minha vida. E não a notícia que me entristeceu, porque a minha mente mudou. Não é isso? Não é possível passar por isso tudo e não ter uma mudança. É verdade. Naquele dia foi um susto, né? Mas graças a Deus pelo projeto. O tempo todo era graças a Deus pelo projeto. Entendeu? Então, hoje eu vejo o projeto, ele salvou a minha vida. Até porque a minha oncologista, onde eu faço tratamento, é a minha mastologista. A primeira coisa que elas falaram, você veio na hora certa, porque esse nódulo tem 2 centímetros, ele está escondido. Como ele é invasivo, se eu deixasse para fazer, eu fiz em 2023, em 2024, ele poderia ter espalhado e dado uma metástase. Então, os riscos meu de vida seriam bem mais difíceis. Você comentou, Sandra, sobre essa questão do INCA ter divulgado que os casos, né? Mas o Prevenir, ele já atende mulheres a partir de todas as idades, de 40 anos, não é isso? É isso. Como que faz uma mulher que, né, no ano que vem, por exemplo, em que o projeto vai ser lançado novamente, como que uma mulher faz para ter acesso ao exame? Isso. Os critérios, assim, do Sistema Único de Saúde até falam que até mais, com um pouco mais de idade, acima de 45 anos, né, para você fazer a sua primeira mamografia.
Tem médicos até que recomendam com 30, né? Então, Depende do depende do histórico, né? histórico, se tem algum histórico na família e tudo. Então, como é que funciona? Primeiro caso, manter realmente lá os exames, né? Você tem que se colocar ali na faixa etária ou se perceber alguma situação, procurar a unidade de saúde ou procurar o seu médico, né? Porque a gente não privilegia só associadas ou só a sociedade. A gente faz um atendimento a quem está ali naquele município e está precisando. Ou seja, não precisa ser associado ao Sicoob. Não precisa ser associado a Sicoob, né? Como eu disse inicialmente, a gente procura inicialmente a Secretaria de Saúde do município. E aí ela vai nos indicar. Se tem fila de espera, vamos tentar entender qual é o volume, qual que é a demanda e se a gente consegue atender. Se não tem, a gente não desiste do município, não. A gente abre a inscrição, porque de repente quem não está ali naquela regulação. E tem, tá? E acaba tendo. A gente acaba se surpreendendo com o volume de pessoas que às vezes não tá ali, ou porque às vezes não mora naquele município, tá ali por algum motivo, né? E acaba a gente dando essa oportunidade para participar. Então, são pessoas que estão localizadas e moram naquela cidade. A gente, então, as nossas agências são um ponto importante de atendimento para poder pegar essa informação. Porque a gente, às vezes, faz um rodízio também entre municípios, né? Hoje a gente tem uma área de abrangência de 116 cidades, né? Incluindo Espírito Santo, Bahia, Rio e agora São Paulo. Então, aquela cidade ali foi atendida, de repente, no outro ano não vai ter demanda, de repente a gente pega uma cidade vizinha, né? De repente a gente busca atender quem está precisando um pouco mais. Então, dali meados de setembro, tem uma agência Sicoob na cidade, procura. Como é que vai ser? Vai ter exame de mamografia esse ano? Vai ter o projeto Prevenir aqui nessa cidade? Porque aí a agência vai conseguir identificar, olha, vai ter, né? Já estamos em contato com a Secretaria de Saúde, ou vai ter um mutirão aqui no dia tal, vai ter uma palestra no dia tal, e aí a pessoa fica sabendo para poder acompanhar direitinho essa agenda. Câncer de próstata também. Câncer de próstata também, né? O projeto não beneficia somente as mulheres, Não. são as famílias, né? Exatamente. O câncer de mama, a gente falou bastante, né? Sim. Mas o câncer, agora a gente entra na pegada do Novembro Azul e a gente também procura as secretarias de saúde, identifica como a gente pode fazer essa parceria, né? Com as unidades de saúde, né? Enfim, os postos de saúde, faz uma palestra ali, convida os homens a estarem presentes e aqueles que se colocarem à disposição, quiserem fazer os exames, de acordo com o Sicoob, coloca o número de exames à disposição, a gente realiza uma ficha de inscrição e encaminha esses exames para fazer. É uma prevenção, né? É uma prevenção, entendendo que quem vai tratar todo o histórico é uma parceria com o Sistema Único de Saúde. O Sicoob dá aquele apoio ali, né? E é muito importante, porque às vezes a mulher não conseguiria fazer o exame naquele momento, então ofertando o exame, tendo ali o histórico que... na sua maioria, a gente sempre torce, né, para ser positivo. A gente não tem essa informação, né, porque o resultado do exame ele é um sigilo. Então, o Sicoob apenas fornece o exame e o nosso parceiro trata esse resultado com a pessoa. A pessoa que vai receber essa informação, né? A gente oferta aquela oportunidade e a pessoa vai receber o resultado e vai dar o acompanhamento ali que for necessário. Olha, quando a gente estava aqui nos bastidores, né, a Josilene falou uma coisa pra gente tão legal que eu quero que você reproduza para todo mundo que está nos assistindo. Porque a gente divulga mais de 14 mil, né? Mais de 14 mil. E aí eu queria que você falasse pra gente exatamente o que você falou aqui nos bastidores sobre esse número de mais de 14 mil. Tá, então em 2023, quando eu fiz, né? Porque agora a Sandra já deixou a gente atualizada com os números que eles vão crescendo, né? O tamanho, né? Esse olhar de vocês, né? Então, 14.446 mamografias. Então, eu faço questão de frisar tudo, porque se fosse 14.445, ia faltar uma mamografia e poderia ser. Isso aí é forte demais. É muito forte. É uma estatística de números, não é isso? Então, o Sicoob, eu prevenir investindo em mais uma mamografia e a gente sendo esse número. Então, a gente vira um número, né? Olha, que coisa mais linda. É isso.
As nossas cooperativas aí que ofertam esses exames, olha a diferença que faz. Vão ficar muito felizes de escutar esse relato, né? Vão, porque às vezes a gente pensa assim, vou ofertar 50, não faz tanta diferença 60. Faz uma diferença, né? Gente, e hoje o mundo anda tão corrido, as pessoas têm cada vez mais buscado tarefas para realizar. E elas acabam ficando sem tempo de cuidar de tudo, principalmente da saúde, né? Verdade. E acabam deixando, às vezes, por último, cuidar da saúde e fazer a prevenção. Então, eu queria ouvir de você, Josilene, né, que teve essa experiência, qual a mensagem que você deixa para essas pessoas? Então, a mensagem que eu deixo, vamos botar em termos de mulheres, é que muitas vezes a nossa vida é corrida. Nós temos uma agenda ampla, onde nós mulheres temos, se não são casadas, nós temos o pai, a mãe, o idoso dentro de casa, nós temos um marido, nós temos filhos que estão ganhando a vida, como é no meu caso, né, que eles estão, né, prosperando, várias coisas acontecendo, uns têm netos. Então, é uma agenda muito cheia, onde às vezes a gente não quer parar para pensar, eu preciso me cuidar porque eu sou uma peça importante dentro da minha família. Foi o que aconteceu comigo. Eu sou uma peça importante, então eu preciso procurar. Eu preciso fazer a mamografia. Eu preciso, como a Sandra disse, sabe, tá antenado para saber onde que tem. Porque o projeto Prevenir está sendo divulgado todo o tempo. Não é isso? Então eu preciso saber. Então eu tenho que estar com esse olhar atento, porque eu tenho que estar em primeiro lugar na minha agenda. E se deixar a correria do dia a dia, a gente não vai parar para fazer a mamografia. Entendeu? E a agenda principal ser a gente, nós somos peça fundamental dentro de uma família. Tem uma metáfora. Vai perder alguém para ver o que dá. Nossa. Vai perder alguém para ver o prejuízo que dá, gente. Não é mais uma mãe, uma irmã. É isso. Tem uma metáfora que é assim, a do avião, né? Que você primeiro precisa colocar quando, né? Quando o piloto fala lá, num caso de máscaras vão cair. Isso. Primeiro coloque em você, depois ajude quem está do seu lado. Então, assim, primeiro a gente tem que cuidar da gente para a gente conseguir ajudar todo o nosso entorno. Aproveitando esse seu depoimento, eu queria, Sandra, que você também, a gente precisa encerrar o nosso episódio, infelizmente, mas eu queria encerrar, Sandra, com você trazendo a mesma pergunta que Samantha fez para a Josilene, porque eu acho que é importante também que a gente fale, enquanto cooperativa, qual que é a mensagem que o Cicobi gostaria de passar para as mulheres sobre esse projeto. Qual que é a abrangência desse projeto, por que ele existe? Então, vamos fechar com essa mensagem institucional. Então, todas as nossas, a gente tem muitos projetos, e um que todas executam sem pensar anualmente é o Prevenir. Porque elas estão lá na comunidade, elas conhecem as pessoas, elas conhecem a comunidade, elas conhecem os nossos associados, e a gente sabe dessa importância de cuidar, né, de estar presente, de fazer a diferença. Então, o Prevenir, ele é muito mais do que um programa e um projeto. Ele está relacionado a algo que é cuidar de vidas, cuidar de pessoas. É uma ação efetiva, né? É uma ação que, de fato, a gente até, assim, eu acho que é um mês que a gente alerta pessoas em outras instituições, às vezes ligam as luzes rosa, ou colocam uma camisa rosa. Que é muito importante, que é importante, porque ela traz uma conscientização, lembra as pessoas que aquilo tem que fazer. Traz um alerta. Traz um alerta desse mês de outubro, mas eu avalio que o Cicobi vai além. A gente dá um passo a mais. A gente, de fato, coloca em prática o que tem que ser feito. Vamos ajudar essas pessoas a fazer as mamografias, os exames de prevenção de próstata, vamos orientar as pessoas sobre o câncer de pele, né? E nessa troca, as pessoas, de fato, a gente vê essa oportunidade de trazer o que o programa quer. Prevenção, prevenir. Trazer o alerta para que a gente consiga antecipar essa situação e praticar é muito diferente, né? Conseguir salvar uma vida, 2, 3, 14 mil. É isso. E quantas mulheres, né, que não participaram, né? E quantas mulheres, conforme a Sandra falou muito delicadamente, que a gente não sabe, que teve o câncer e estava lá tratando. A fila do Santa Rita tem novos começos. É uma fila muito triste, porque os novos casos é onde a gente chega ali sem saber de nada, né?
Então é pesado. Então, muitas do projeto Prevenir estão ali em novos casos. De repente, elas vão para casa que foi só uma suspeita, né? Mesmo fazendo a mamografia, aí vai fazer uma biópsia, é uma suspeita, vai para casa. Mas quem bateu ali ficou, não é isso? Como no meu caso, né? Então, você está ali, com tratamento à disposição. É isso aí. Reforçar, então, mais informações sobre o projeto Prevenir. Esse ano a gente continua com os exames que já estão agendados, né? A gente já começou esse trabalho em setembro. E aí, procurar uma das nossas agências, pode pegar a informação que a gente vai, com certeza, abraçar. Se não conseguiu fazer esse ano que vem, a gente está à disposição. Então, estou bem emocionada aqui com as histórias. Nós agradecemos, não é isso? Nós mulheres agradecemos, nós mulheres da comunidade que temos menos acesso. Eu acho que é o carinho, a graça mesmo de Deus que nos acompanha para a gente poder, né? Poder participar e falar, eu venci o câncer, né? Ou eu venci a mamografia. Acho que é isso, né? Eu venci. Primeiro passo, né? Não é? Eu venci a mamografia. Muito bom, isso, muito bom. Muito obrigada. Com essa vontade, né, de viver cada vez mais feliz, com fé, né, que tudo vai dar certo. Obrigada. Queria agradecer vocês pela participação. A gente, infelizmente, precisa encerrar, porque a gente tem um tempo, mas é um assunto que é tão recorrente. Nossa, obrigada por ter vindo aqui falar para tantas outras mulheres, porque isso também ajuda. Muito obrigada. É legal que a gente está encerrando com lágrimas de emoção e de alegria, né? Lágrimas de vitória, lágrimas de um projeto efetivo que realmente salva vidas, que chega nas comunidades onde mais precisam. Queria agradecer a participação de vocês. Para a gente foi muito importante. A gente está aí, né, no ponto alto desse projeto do Prevenir. É um projeto que acontece todo ano. Ano que vem tem mais mamografias. 14.600 e algum número que a gente precisa dizer, né, o número individual. E é isso, agradecer a participação de vocês. Obrigada, meninas. E para você que ainda não é membro da comunidade Sicoob, a gente faz esse convite. comunidadesicoob.com.br, entra, cadastre-se, torne-se um membro e fique por dentro de tudo que o Sicoob Espírito Santo vem promovendo na educação financeira e no desenvolvimento social e econômico. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.